Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Talk About Something. Eu sou Dan de Souza e no vídeo de hoje nós iremos conversar sobre Andrew Cunanan, o homem que matou Gianni Versace. Desde que foi anunciado pelo canal FX a antecipação da temporada de American Crime Stories sobre Gianni Versace para a segunda temporada, os fãs foram ao delírio. Até porque quando ela estava prevista para ser a terceira temporada, eles foram divulgando as fotos do backstage e estava com um visual totalmente glamuroso e todo mundo ficou ansioso e também agradeceram quando ela foi antecipada. Thanks God! Nada mais que justo, né? Antecipar algo que virou sucesso muito antes de ser lançado. Não é verdade? Porém, o nosso vídeo de hoje ele vai ser um pouco diferente. Não iremos tratar do mundo glamuroso de Gianni Versace. E sim, vamos falar sobre o homem que matou Gianni Versace, Andrew Cunanan. E se você for reparar o histórico desse assassino, você vai achar que está lidando com o roteiro de um cinema de filme policial. Você vai entender por que Ryan Murphy pegou esta história para trabalhar dentro da série American Crime Stories. Até porque, desde a sua primeira temporada, que tratou do caso do ex-jogador O.J. Simpson, a série conseguiu altos graus de reconhecimento, inclusive prêmios no Emmy de 2016, dentre eles, de melhor série limitada. Com certeza, Ryan Murphy vai querer repetir esse feito justamente com esta temporada sobre Gianni Versace. Enquanto a temporada não é lançada, vamos analisar o perfil assustador de Andrew Cunanan, o homem que matou Gianni Versace. Antes de mais nada, se você não conhece nada sobre Gianni Versace, não se preocupe, eu estou aqui justamente para dar um resumo relâmpago de quem foi essa personalidade. Preparado? Gianni Versace foi um estilista da alta costura italiana e ele fundou o seu império, a sua marca, em 1978. E ele ficou bastante conhecido na década de 90 por vestir várias celebridades, dentre elas a Madonna, a princesa Diana. Bom, ele teve uma trajetória bastante glamurosa, porém ela foi interrompida em 15 de julho de 1997, quando ele levou 2 tiros na nuca na entrada de sua casa em Miami, disparados por Andrew Cunanan. Não se sabe ao certo o que levou Andrew Cunanan a cometer tal crime, mas a partir de investigações e análise de seu histórico, chegou-se à conclusão que ele se satisfazia naquele jogo de gato e rato, de cometer o crime e não ser encontrado pela polícia. Para você entender isso, vamos começar a contar a história de Andrew Cunanan desde lá da infância. Desde criança, Andrew Cunanan era insatisfeito com a relação conturbada entre seus pais. E isso fez com que ele inventasse a sua própria realidade e até mesmo virasse o destaque do colégio, que fosse o centro das atenções no colégio. E conforme ele ia crescendo, essas realidades inventadas iam ficando cada vez mais acentuadas. E logo no início da adolescência ele já teve a sua primeira relação gay. E o que é interessante, ele não fazia questão de escondê-la, ele contava para os seus colegas do colégio com todos os detalhes sórdidos. E o que era interessante é que eles não se incomodavam com essas histórias. E essa atitude forte de Andrew o tornou popular no colégio. Para você ter uma noção de como o Andrew era diferente com a maioria dos garotos da sua idade, aos 15 anos ele já era frequentador de pontos e bares gays em San Diego. E ali ele aprendeu a arte de criar novas personalidades, diferentes entre si, mas semelhantes na arte de seduzir. Quando ele completou a maioridade, Andrew Cunanan já era considerado como um acompanhante de luxo, bastante disputado por seus clientes da alta sociedade. Porém, algumas mudanças bruscas começaram a acontecer na vida de Andrew Cunanan. Uma delas foi o abandono de seu pai, que após ser acusado de desvio de dinheiro por algumas corretoras de seguro, ele acabou fugindo para as Filipinas. E outro fato conturbado foi quando Andrew Cunanan é flagrado por sua mãe beijando outro homem. Isso gerou uma confusão muito grande que terminou que Andrew acabou agredindo a sua mãe. E o resultado foi embora de casa e foi morar sozinho no distrito do Cairo, em São Francisco. Foi ali que ele acabou conhecendo o lado barra pesada do mundo da prostituição, como o masoquismo, sadomasoquismo e o mundo das drogas. Segundo alguns relatos, conforme Andrew se deixava violentar, ele ficava cada vez mais agressivo e sádico. E aos poucos ele foi ficando cada vez mais estranho e se descuidando de sua aparência, o que fez com que ele perdesse vários clientes.
E foi no período entre abril e julho de 1997 que Andrew Cunanan começou a praticar seus crimes insanos, tendo um total de 5 vítimas, incluindo Gianni Versace. E a sua primeira vítima foi justamente seu ex-namorado Jeff Trail. Estava tendo um caso com seu atual namorado David Madison. E o que aconteceu? Ele queria pôr um fim nessa relação. Como ele já estava agressivo e tudo, ele tinha convidado Jeff Trail para ir até o loft de David Madison. Só que a conversa fugiu do controle dos dois e terminou que Andrew Cunanan assassinou Jeff Trail com um martelo de carne, dando vários golpes em sua cabeça. E após ter cometido o crime, ele pegou o corpo de Jeff Trail, enrolou no tapete e fugiu com David Madison. Inclusive, esse corpo só foi descoberto depois que o porteiro resolveu arrombar o loft de David Madison por ter sentido fortes cheiros. Só que a polícia descobriu que o autor do crime era justamente Andrew Cunanan. Quando estavam investigando a casa de Jeff Trail, conseguiram escutar as mensagens da secretária eletrônica e que tinham mensagens ameaçadoras de Andrew Cunanan. Só que David Madison não conseguiu se safar da ira de Andrew Cunanan. No meio do caminho, ele leva 3 tiros e tem seu corpo jogado. E, sabendo que a polícia estava atrás dele, Andrew Cunanan foi rumo até Chicago, encontrar com a sua terceira vítima, um antigo cliente chamado Lee Minglin. Lee Minglin? Lee Minglin. 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 E ao chegar na casa de Lee Minglin, Andrew Cunanan, além de extorquí-lo, ele leva até a garagem, o amordaça e pratica um dos crimes mais bárbaros de sua história. Dá várias tesouradas em Lee Minglin, ele depois corta sua garganta com uma serra elétrica e em seguida ele atropela o seu cadáver até virar uma pasta de carne. Que pesado, hein? E após isso, ele foge com o carro de Lee Minglin em direção a Nova Jersey. E conforme ele ia praticando os crimes, ele ia acompanhando os noticiários para saber justamente qual seria o próximo passo dele. E ele tinha que se livrar desse carro de Lee Minglin, pois já tinham descoberto esse crime bárbaro. Então ele faz a sua 4ª vítima, que foi um coveiro de um cemitério de Nova Jersey chamado William Reese. Ele chega na casa da vítima, dá um tiro na sua cabeça e rouba a sua picape. E vai rumo para Miami. E a sua 5ª e última vítima foi justamente Gianni Versace. Como falei no início do vídeo, não se sabia os reais motivos que o levaram a cometer esse crime. A única coisa que sabiam é que ele seguiu Gianni Versace em todos os momentos até cometer o crime na entrada de sua casa. Antes de assassinar Gianni Versace, Andrew Cunanan foi um dos homens mais procurados pelo FBI nos Estados Unidos. E apesar de vários cartazes com sua foto, ele conseguia fugir com muita facilidade. Porém, 8 dias depois do assassinato de Gianni Versace, a polícia recebe uma denúncia de um zelador que cuidava de uma casa de barcos em Miami. Que, por incrível que pareça, o zelador tinha escutado um barulho dentro da casa e foi verificar e deu de cara com Andrew Cunanan, que, ao invés de fazê-lo como vítima, ele ficou assustado e se trancou num dos cômodos da casa. Isso foi um fator positivo que permitiu que o zelador ligasse para a polícia. Ela chegou com uma escolta de 400 policiais para poder invadir essa casa. Eles conseguem invadir essa casa, porém, eles escutam um disparo num dos cômodos, num dos quartos dessa casa de barcos. E quando eles vão verificar, simplesmente Andrew Cunanan se suicidou com um tiro na própria boca. Agora deu para entender por que eu disse que essa história se parece muito com um roteiro de filme policial? Depois de tudo isso que conversamos, eu só tenho uma coisa para dizer. Darren Criss vai ter que fazer das tripas coração para interpretar Andrew Cunanan, porque é um personagem muito forte e se ele souber trabalhar muito bem esse perfil sádico, ele vai alavancar sua carreira e até mesmo ganhar o Emmy de 2018, ou seja, consagração. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Me conte nos comentários aí embaixo o que é que você sabia sobre o caso de Gianni Versace. E o que você espera da série? Será que esses fatos que comentamos aqui serão retratados à risca? Só o que temos a fazer é aguardar. Lembre-se de deixar seu like e compartilhar o vídeo com todos aqueles que são fãs da série American Crime Story. Além de você aumentar os debates em torno da série, você ajuda na divulgação e no crescimento do canal. Bem, eu vou ficando por aqui. Fique bem, um grande beijo e tchau! We'll be right back.
Wait.